Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Muito obrigada pela presença. E nós estamos aqui, então, no nosso propósito de praticarmos ou de fortalecermos cada vez mais nossa decisão pela unicidade. E nisso nós estamos também unidos aqui para vermos essa continuação aqui no manual de professores, onde Jesus vai nos trazer hoje, nessa terceira pergunta, quais são os níveis de ensino, que em si mesmo, os níveis, isso não seria assim, não é essa a questão central aqui. Os níveis de ensino, falar de níveis, como ele mesmo já vai explicar depois, é dentro aqui do comportamento, mas ainda assim o Espírito Santo não nos deixa com dúvidas, e mesmo sabendo que elas não são reais, existem respostas aqui, e assim, em toda gentileza, Jesus, que sabe que uma das grandes questões era esse entendimento intelectual de como que se procede o ensino-aprendizado. Então, nisso, nós temos aqui essa colocação de Jesus, onde ele, na verdade, unifica tudo, mas apresentando de maneira prática em níveis diferenciados. Como eu disse, não são os níveis em si a lição, mas o que cada um traz, o que todos têm em comum no sentido de prática de aprendizagem. E para nós vermos, então, como que Jesus nos traz isto, vou convidar vocês a nós fazermos, como sempre temos feito, né, a nossa entrega da nossa mente ao Espírito Santo, onde podemos respirar pausadamente, nos colocar confortavelmente, permitir que os pensamentos barulhentos do dia se desvaneçam, se tornem cada vez mais fracos, desinteressados, porque agora a nossa atenção, a nossa decisão é pelo Espírito Santo, para que ele nos conduza aqui. E dentro dessa decisão, então, nós estamos prontos para ver o que Jesus tem a nos explicar aqui sobre os níveis de ensino, as formas práticas de ensino-aprendizado. Seria, assim, os níveis, poderíamos dizer em outras palavras, de relacionamentos, de transformação de relacionamentos especiais em relacionamentos santos, que é isso também que o ensino nos traz. E Jesus, então, inicia nos falando que os professores de Deus não têm nível de ensino determinado. Cada situação de ensino e aprendizado envolve um relacionamento diferente no início, embora o objetivo final seja sempre o mesmo: fazer do relacionamento um relacionamento santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus como alguém sem pecado. Então, aqui a gente já vê que o termo nível de ensino é apenas uma terminologia ou um modo de diferenciar a parte prática ou a parte do acontecimento em si, do aprendizado, dos relacionamentos, de como que eles ocorrem, mas que em seu dentro do acontecimento dele, todos eles são o mesmo. Então, o nível não está no nível do Espírito Santo ou da aprendizagem, e sim no nível comportamental que essas aprendizagens se apresentam como sala de aula. Então, como sala de aula,
há essa diferenciação que ele vai trazer dos níveis, na forma como elas se apresentam, embora que em conteúdo, todos eles, então, são o mesmo. Cada um, desde o primeiro nível até o último nível que ele apresentar aqui, tem esse potencial, o só ocorre quando ele é transformado para essa decisão de relacionamento santo. E aí ele é sempre o máximo, não importa se aparentemente no comportamento foi um encontro bem casual, ou se é um relacionamento de longa direção, de longa duração, mas isso Jesus vai nos explicar aqui em diante, então, o sentido que ele fala de níveis, lembrando, então, no níveis no sentido de como se apresentam no comportamento, jamais em conteúdo. Então, conteúdo só existe o nível ou da santidade do Espírito Santo, ou é separação do ego, não há graduação. E nem há graduação no ego também, porque o que é separado está fora da mente de Deus, o que está dentro, o que é do Espírito Santo está dentro da mente de Deus. Então, mas Jesus sabe que nós ainda temos a nossa identificação, tem uma parte da mente que acredita no mundo aqui, e ela se encontra em relacionamentos aqui, e que isso seja para a nossa prática, para facilitar o nosso entendimento aqui, na forma prática de como que podemos trazer esse mesmo conteúdo do relacionamento santo. Então, colocando assim, seguindo aqui no 1:3, não há pessoa alguma de quem o professor de Deus não possa aprender, portanto, não existe ninguém a quem ele não possa ensinar. Aqui, mais uma vez, vemos Jesus nos colocando a afirmação de que aprender e ensinar vem junto. Nós só recebemos aquilo que nós damos, ou só temos aquilo que damos. Então, para nós aprendermos, nós precisamos ensinar, e esse ensinar não é, eventualmente pode vir acompanhado de comportamento, mas o ensinar é a forma de ver. O que, como nós vemos o nosso irmão, nós estamos ensinando a nós mesmos. E através de aprender do irmão, o, o que nós queremos ver nele vai ensinar a nós o que nós somos. Então, ele passa a ser o nosso professor. Entretanto, por uma questão prática, ele não pode encontrar todas as pessoas, nem todos podem achá-lo. Então, isso é óbvio. Se nós pensarmos em termos de que nossa sala de aula está atrelada a um corpo físico, óbvio que nós não temos como nos relacionar com 7 bilhões de consciências nesse momento, nesse planeta, fora todas as demais consciências e do passado e do futuro, então não há, isso não seria prático. Então, nós não precisamos fazer com todos. Aliás, fazendo com um está feito por todos, mas como nós estamos aprendendo, o Espírito Santo utiliza todas as ocasiões que estão próximas a nós. E dentro dessa proximidade é que há esses níveis dos quais ele vai falar. Então, assim, o plano inclui contatos bastante específicos a serem feitos por cada professor de Deus. Então, se o plano inclui contatos específicos, não é que agora o Espírito Santo vai nos arrancar de onde nós estamos e colocar determinadas pessoas. O Espírito Santo, ele utiliza exatamente aquele contexto específico que nós já fizemos a partir da mente separada. Quando nós nos fracionamos em bilhões de consciências, e cada consciência estando ciente de um próprio ser ou de uma identidade dentro de um corpo físico, nós também escolhemos aqueles que ficariam mais próximos e aqueles que aparentemente nós sequer ficaremos cientes de que existem. Então,
O Espírito Santo, ele usa especificamente aqueles a quem nós reconhecemos, aqueles que nós sabemos. Então, não precisa mudar nada, o Espírito Santo sabe utilizar tudo. Por isso que ele fala que o plano inclui contatos bastante específicos, porque eles já foram feitos pelo ego, esses contatos bem específicos, e o plano de expiação inclui todos eles. Não existem acidentes na salvação. Então, não existe acaso, não existe acidentes, justamente porque o Espírito Santo pode usar todos. Então, não há exceção a isso. Aqueles que têm que encontrar-se, encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro. Então, nós que fizemos a separação já aconteceu e todos nós já retornamos. Então, aqueles que têm que se encontrar, se encontrarão. Isso está em cima do que nós já fizemos na separação. Todos, em última instância, lembrarão de si, porque no momento que a nossa mente volta a se lembrar de quem ela é como Cristo, todos estão incluídos. Mas como nós estamos na sala de aula, e como ele diz, não é prático lembrar todas as pessoas, nós vamos encontrar certas pessoas que já foi determinado que essas nos ajudarão a nós desenvolvermos um relacionamento santo. E elas estão prontas, então não é acaso também. Então, quando houve essa fragmentação da mente, já houve a correção do Espírito Santo, e o Espírito Santo já tem também o potencial de cada relacionamento a nos oferecer. Seguindo, então, sobre os níveis, o nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial. Consiste no que parecem ser encontros muito casuais, um encontro por acaso de duas pessoas aparentemente estranhas em um elevador, uma criança que não olha para onde está indo e, por acaso, correndo, vai de encontro a um adulto, dois estudantes que casualmente caminham para casa juntos. Então, aquele encontro bem casual, aparentemente pode ser um único na vida. Então, esse é o primeiro encontro, porque ele parece que ocorre menos vezes. E esses encontros não são casuais. Eles têm todo o potencial de liberação. Então, o Espírito Santo, se nós tivermos na mentalidade de estarmos abertos para a correção, o Espírito Santo utiliza até esses encontros bem casuais que sequer, por exemplo, precisamos falar com a pessoa e ainda assim estaremos aprendendo e ensinando o ser que nós somos, o Cristo que nós somos, ou se estivermos resistentes nesses encontros, aí nós estamos confirmando a separação e o ego que nós somos. Mas a nossa mentalidade no Espírito Santo, nós estando na mente do Espírito Santo, já não há mais acaso e o ensino-aprendizado aconteceu. Pelo simples fato de vermos outro ser e como estamos com a mente no Espírito Santo, isso já nos lembrará que ele ainda ele também é o nosso ser. Nós e ele somos um só ser. Então, cada um desses relacionamentos bem ocasionais, bem de vez em quando, cada um deles tem potencial para vir uma situação de ensino-aprendizado. Talvez os dois estranhos no elevador sorriam um para o outro, talvez o adulto não brigue com a criança que o atropelou, talvez os estudantes venham a ser amigos, para ver que no comportamento, aparentemente, nada aconteceu, apenas já não se deu mais
um ataque, apenas se permitiu na mente uma correção. Mesmo ao nível do encontro mais casual, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses separados, ainda que por apenas um instante. Então, uma lembrança, uma diminuta abertura que nós damos ao Espírito Santo, ele nos traz a lembrança de que, como ele mostrou ali, no encontro casual, não há uma brecha entre mim e esse ser que está à minha frente. Então, isso já torna o ensino-aprendizado uma sala perfeita. E isso fará com que a gente perca os interesses separados, mesmo por um instante, esse reconhecimento de que o Cristo é o nosso ser, não essa individualidade física. E isso o irmão nos lembra por aparentemente entrar no nosso campo de visão. Esse instante será suficiente. A salvação veio. Então, esse instante desse reconhecimento já permite que a salvação tenha ocorrido no nosso ser. Esse instante de reconhecimento que ali há um encontro santo. Já não são mais dois seres separados. É o Cristo e o irmão está me mostrando Cristo e eu aceito que eu sou o Cristo e não a individualidade. É difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão significado na realidade quanto o tempo. Então, esses níveis, Jesus está nos ensinando que, assim como o tempo que não é real, nós ainda precisamos dele para aprender o que é real, os níveis de ensino também são totalmente irreais, mas têm um propósito de nos auxiliarem nessa jornada de nós voltarmos a aprender a escolhermos somente pelo nosso ser. Então, eles têm um propósito, embora que eles em si mesmo não tenham nenhum significado. O ego, sim, é que lhes deu um significado, porque os encontros, eles demonstram que existe uma brecha entre mim e esse irmão. Por isso que não estou o tempo todo junto. Então, o ego fez os corpos para separar, para criar uma brecha entre essas mentes. E esses encontros casuais nos lembram que não há brecha entre a mente. Então, o nível já está completo nesse aprendizado. Então, no nível da mente certa, não há nível. No nível do comportamento, sim. Então, Jesus descrevendo essa forma de salvação baseada nesse primeiro nível, que é bem casual. A ilusão de um permite a ilusão do outro. Então, a ilusão do tempo é que fez com que a ilusão de níveis aparecesse. Se não houvesse tempo e espaço, nós não veríamos corpos separados de nós fazendo parecer o ser separado. Então, essa ilusão de níveis, ela só perdura dentro da ilusão do tempo. Uma vez voltada à consciência, a total abstração da mente, do espírito, não há mais tempo, não há mais espaço, não há mais níveis. Então, níveis, como eu disse, é uma ilusão, mas que serve a um propósito santo. Assim como o perdão, que também é uma ilusão e serve a um propósito santo. Assim como o tempo é uma ilusão e o Espírito Santo o usa para um propósito santo. No tempo, o professor de Deus parece começar a mudar a sua mente a respeito do mundo com uma única decisão. E a partir daí, aprende cada vez mais acerca da nova direção à medida que a ensina. Então, nós tomamos uma única decisão a favor da verdade e
tudo mais agora vem a nos ajudar a nós fortalecermos essa decisão, a não aparentemente parecer que nos esquecemos dessa decisão e voltamos a nos identificar com o equívoco que acreditávamos ser nossa realidade antes da decisão a favor da unicidade. Então, dentro do tempo, parece sim que primeiro nós tomamos essa decisão pela correção. E uma vez tomada essa decisão, o nosso caminho está definido. Tudo que nós podemos fazer ainda é atrasar a vinda desse caminho, as lições que vão complementar a firmeza dessa nossa escolha. Nós podemos aprender a cada relacionamento isso que essa escolha determina, ou podemos deixar passar para isso voltar a vir novamente, até que venhamos a escolher, a deixar, a largar todas as ilusões. Já decidimos pela decisão da mente certa, mas ainda não decidimos largar a equivocada. Então, nós estamos aprendendo a largar, estamos num caminho intermediário entre quando nós estávamos só no equívoco, depois decidimos pela verdade, mas ainda não largamos totalmente a inverdade, ou a mentira, ou aquilo que contradiz a verdade. E aí, a nossa mente, ela precisa passar por essa aprendizagem de largar o equívoco. E o ensino-aprendizado dentro desses relacionamentos é uma forma de largarmos o maior equívoco de todos, que é acreditar que há uma separação entre a minha mente e a do irmão. Então, esses encontros, esse primeiro nível, serve como os demais níveis, mas parece que essa sala de aula, ela acontece uma vez, depois não se repete, ou duas, três, mas se repete poucas vezes. Nós vamos ver nos próximos níveis que apenas a repetição é que se torna em mais vezes nos próximos níveis descritos. Então, no tempo, o professor de Deus, ele fez uma decisão e, a partir daí, ele vai em direção para aprender cada vez mais sobre isso que ele decidiu. Já tratamos da ilusão do tempo, mas a ilusão dos níveis de ensino parece ser algo diferente. Então, para nós, parece que Jesus já falou muito quanto o tempo é uma projeção da mente, mas ele não se especificou muito ainda o quanto a mente projetou também as consciências individuais num roteiro de algumas se encontrarem muitas vezes para repetir a ideia de separação pelo ego, e a outros ele fez para se repetirem poucas vezes. Isso tudo para manter o círculo vicioso de aparentemente tudo ser diferente dentro do ego. Então, os encontros também são diferentes dentro do ego. Mas tudo ainda a mesma ilusão. Talvez a melhor maneira de demonstrar que tais níveis não podem existir seja simplesmente dizer que qualquer nível da situação de ensino-aprendizado é parte do plano de Deus para a expiação, e o seu plano não pode ter níveis, sendo um reflexo da sua vontade. Então, na verdade, cada encontro, cada relacionamento, casual ou não, tem o potencial de servir para o plano de Deus para a salvação. Tem o potencial para nos trazer a lembrança do Cristo, de nos trazer a lembrança de que não há separação entre a mente individual e a mente do irmão. Isso não importa se o encontro se repete com a mesma pessoa a vida inteira ou uma única vez na vida, então não há nível, porque todos têm o mesmo potencial.
Então, como eu digo, Jesus está descrevendo aqui níveis, falando no comportamento, não na condição de mente. Então, na condição mental, não há níveis. Assim como os milagres, que não têm níveis, que é o primeiro princípio dos milagres, porque os milagres também são uma condição que vem da mente, e a mente é total. Ela também não tem níveis, embora que os efeitos aqui no mundo pareçam ser diferentes. Mas seguindo então aqui, a salvação está sempre pronta e sempre presente. Então, um encontro ou milhões, a salvação está sempre presente a cada encontro. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Então, nós trabalhamos em níveis diferentes porque nós temos uma figura projetada, que é uma figura física, que tem também projetado o que a cerca, ou como que ela se mostra dentro do mundo, quais caminhos que ela vai percorrer, quais pessoas que ela vai encontrar. Então, o professor de Deus também trabalha dentro dessas diferenciações, mas o resultado, o conteúdo é sempre o mesmo. Cada situação de ensino-aprendizado é máximo, no sentido de que cada uma das pessoas nela envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião. Então, cada encontro casual tem o potencial de chegar a Deus. Como? Lembrando do Cristo no irmão, nós chegamos a Deus. Então, ele sempre tem o potencial máximo, embora que depois podemos esquecer disso de novo, quando devido à nossa mente ainda não ter decidido largar a inverdade, já aceitamos a verdade, mas ainda não largamos a inverdade, e por isso ainda estamos na sala de aula, por isso ainda não estamos na mente do Espírito Santo, do Cristo, auxiliando aos que também ainda não largaram a inverdade. Então, dentro dessa aprendizagem de largar a inverdade, cada encontro tem um potencial máximo, e se ele realizou isso, não há mais necessidade de repetir esse encontro. Isso é o primeiro nível. Aconteceu uma vez, lembrou do Cristo, está consumado, está feito, não precisa se repetir. Então, esse é o primeiro nível. E nesse sentido, e somente nesse sentido, podemos falar de níveis de ensino. Então, nós tivemos um encontro entre essas duas pessoas, elas já aprenderam o suficiente. No simples fato de, ao invés de se irritar do irmão, sorrir para ele, ao invés de se sentir afastado, lembrar que ele e eu somos o mesmo ser. A aprendizagem entre esses dois seres se completou e não precisa mais acontecer. Mas há também aprendizagens programadas para voltarem a se repetir. Então, cada encontro sempre é um encontro santo e cada um ensina o máximo. Então, nesse sentido, tem encontros que voltam a se repetir. Então, esses que voltam a se repetir com mais frequência é o que Jesus chama aqui de segundo nível. Apenas porque no comportamento é a mesma, aparentemente é com a mesma pessoa que se pode aprender mais e mais essas lições para a mente se convencer cada vez mais a largar a inverdade, de permanecer só na verdade. Então, usando a expressão dessa maneira, diríamos que o segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino-aprendizado por um certo tempo e depois aparentemente separam-se. Então, condições um pouco mais longas, onde não é só bem poucos encontros, um só encontro, mas
cada encontro, mesmo nessas situações que aparentemente vai ser com bem mais frequência o encontro, cada reconhecimento sempre será o máximo, mas é uma forma de aprender a mais. Como no caso do primeiro nível, esses encontros não são acidentais e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um final real. Então, dentro do ego, parece que por algum tempo certas pessoas se encontram e aparentemente nunca mais se encontram, como em trabalho, algumas situações dentro de familiares que vão se embora e não retornam, professor e aluno. A gente até dá uns exemplos aqui mais adiante de como que tem relacionamentos que duram por um tempo e às vezes, por condições comportamentais do mundo físico, ocorre uma separação e as pessoas nunca mais se encontram. Mas isso não é o fim do relacionamento, porque aquilo que foi aceito da primeira vez, que elas são o mesmo ser, permanece para sempre. Então, não é um fim de fato, é apenas o fim no comportamento, na aparente sala de aula. Mais uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. Então, enquanto aparentemente estavam juntos, cada relacionamento permitiu trazer o potencial para um perdoar a ideia de ser separada dentro do outro, e assim voltarem a se lembrar do Cristo. Entretanto, todos aqueles que se encontram algum dia encontrar-serão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Deus não está equivocado no seu filho. Então, todos aqueles que se encontraram um dia, todos nós que somos também o mesmo ser, nós voltaremos a nos reconhecer como o mesmo ser, porque Deus não está equivocado no seu filho e ele não reconhece dois filhos. Então, todos nós viemos do mesmo ser e nos reconheceremos no mesmo ser. O terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Essas são situações de ensino-aprendizado nas quais a cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Então, todos nós, falando socialmente, mesmo aqui na forma de separação, todos nós temos relacionamentos que duram a vida inteira, quer seja com pais, com filhos, com alguns amigos, na sociedade, na igreja, no trabalho, seja onde for. Ninguém é uma ilha que não tenha um contato mais duradouro. E todos nós temos esse contato para servir de apoio para a nossa aprendizagem final, de largarmos a inverdade. Então, quando aqui nos é dito que a cada um é dado um parceiro, que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer o melhor, não é que agora o Espírito Santo vai escolher uma pessoa específica fora do contexto do roteiro do ego, porque é essa pessoa que vai me ensinar ou vai ser aquela ajustada para aprender sobre o perdão. Isso seria ainda separador. Então, o Espírito Santo utiliza aquilo que o ego fez, e o ego, pela própria sobrevivência dele, pelo roteiro de ter, de um lado, as pessoas do quais existe só um encontro, ele fez a outras
que tenham encontros bem mais duradouros para a vida toda, porque o ego, ele quis ensinar essa diferenciação, essa separação, até mesmo para dizer o quanto nós não podemos ser unos, o quanto existe diferenciações, até mesmo nesses encontros. E aqueles aos quais o ego fez mais longo, o Espírito Santo, que dá o seu propósito para cada oportunidade de ensino-aprendizado, para cada vez que ocorre esse encontro, ele, então, utiliza dessa parceria, ou desse ser o mais próximo que esteja no nosso roteiro comportamental, para nos trazer essa oportunidade ilimitada de aprendermos sobre o perdão. Porque é essa, quanto mais repetida, nós sabemos aqui, pela experiência, que aparentemente é muito mais difícil para nós perdoarmos aquela pessoa que está mais próxima, que aparentemente já nos incomodou mais, do que uma pessoa que nos incomode uma única vez num encontro e depois nunca mais a encontraremos. É bem mais fácil de esquecer essa pessoa. Então, aquilo que o ego fez para que nós não esquecêssemos que somos separados do irmão, e por isso que o ego fez relacionamentos que duram aparentemente para a vida inteira, o Espírito Santo utiliza para esse novo propósito, de nos ensinar de forma ilimitada, de chegarmos a esse relacionamento tão contínuo, em cada encontro nele, ao invés de vermos a separação do ego, vermos a unicidade do Espírito Santo, nós estaremos aprendendo e ensinando sobre o nosso ser, essa parceria, a esse parceiro, a essa pessoa, ou pessoas, mas aqui nós estamos falando de relacionamento interpessoal, então a essa pessoa. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja de fato perfeito. Mesmo no comportamento, há poucos relacionamentos que duram para a vida inteira. Então, alguns duram quase isso, então, nem sempre há esse equilíbrio de ensino-aprendizado, que essas pessoas venham juntas e aparentemente superem a crença de serem seres separados e físicos, psicológicos juntos, que tenham essa aprendizagem juntos. Isso não significa, voltando aqui então só para pegar de novo aqui o fio da meada. Então, em geral, aqui no 5.3, em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja de fato perfeito. Isso não significa que eles necessariamente reconheçam isso. De fato, em geral, não reconhecem. Então, dentro aqui do roteiro do ego, dificilmente é reconhecido que um relacionamento do qual a gente tenha um ser, uma pessoa ao nosso lado a vida inteira, que nós estamos ensinando e aprendendo com essa pessoa quem nós de fato somos. Na maioria das vezes, não há uma consciência disso, não há esse reconhecimento, apenas se vive junto porque parece que o destino colocou, porque nasceu nesse ambiente, nessa família, ou por alguma razão veio nesse contexto e a outra pessoa também está próxima nesse contexto, e então parece que se cruzam o tempo todo. Então, e na maioria das vezes não sabem o que estão de fato ensinando a si, que isso é uma oportunidade ilimitada de ensinarem
a sua realidade, a sua unicidade. Eles podem até mesmo ser bastante hostis um em relação ao outro por algum tempo e talvez a vida fora. Nem todos os relacionamentos são só de bem-estar. Quantas pessoas, quantos vizinhos, por exemplo, por alguma razão, às vezes até familiar anterior que venha de pai, de avô, não se deem ou ficam a vida inteira de mal e não reconhecem o quanto ali está uma sala de aula de aprendizagem. No entanto, caso decidam aprendê-la, então, embora aparentemente o relacionamento seja hostil, não seja de uma aprendizagem, mas caso aceitem aprender, caso decidam aprender a reconhecer o seu ser, a transcender aquilo que os separa, isso através do perdão daquilo que os separa, eles têm o potencial de aprender. Por isso, caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está diante deles e pode ser aprendida em todas as suas formas de aprendizado, de níveis de aprendizado. É uma situação perfeita onde ambos podem vir a reconhecer o Cristo, porque eles têm a oportunidade de muitas e muitas e muitas vezes aprenderem a largar a inverdade que estava entre eles. E eles podem juntos aprender isso. E se decidem aprendê-la, essa lição, vêm a ser os salvadores dos professores que vacilam e podem até mesmo parecer falhar. Então, salvadores dos professores, essa mente que se une nesse relacionamento constante, até que apenas a unicidade seja reconhecida, esses voltam a saber juntos do Cristo, eles voltam a ser uma somente, e aí eles se tornam um com o Espírito Santo, um com a mente de Jesus, e os seus pensamentos são aqueles que, junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, auxiliam agora aqueles professores de Deus, que são aqueles que num relacionamento ocasional, ou num instante, eles aprenderam sobre o irmão na mente que o irmão é o Cristo, mas o irmão no comportamento não estava ciente disso e isso fica aguardado até ele se abrir. E nesse meio termo, até o irmão se abrir, esse professor de Deus que já ofereceu esse perdão poderia vacilar, porque ele não se sente seguro, ele precisa de um pensamento mais forte que o fortaleça. E esse pensamento fortalecido, ele acontece quando duas mentes separadas pensam o mesmo, ao mesmo tempo. Então, os professores de Deus, que são aqueles que auxiliam os outros professores, são aqueles que completaram, junto com outro ser, ao mesmo tempo, o reconhecimento da sua unicidade. Então, isso ficou tão mais forte, porque já não houve mais apenas a aceitação de uma mente, e na outra também houve mais um tempo ainda para separar até ela aceitar. Quando a aceitação é conjunta, eles têm o potencial de virem a ser os professores dos professores, aqueles que auxiliam em pensamento, aqueles que estão dando os primeiros passos na libertação, na sua libertação. Então, o nível de relacionamento permanente, ele tem um potencial bem mais forte disso acontecer do que um relacionamento casual ou mesmo por algum tempo. Então, não é o potencial do perdão em si que muda, mas a probabilidade ou a disponibilidade
é muito maior nesse relacionamento daqueles que estão do nosso lado, até aprendermos a liberar-se totalmente da inverdade, e esse que está no lado, se ele aprende ao mesmo tempo que nós a liberar-se da liberdade, então essa mente, que eram duas, agora é uma, como em todo relacionamento também é, mas como no tempo eles aprenderam isso juntos, isso fica tão potencializado que eles se tornam salvadores dos professores. Os professores são os salvadores das individualidades, poderíamos dizer aqui, no comportamento isso. Os professores são salvadores de individuais, que depois de salvos não são mais individuais, mas quando dois decidem fazer isso junto ao mesmo tempo, então o potencial é ilimitado. E nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita. E essa ajuda, em maiúsculo, já é a ajuda do Espírito Santo e dos professores que também se uniram em mente, que aprenderam esse potencial, se liberaram e agora fazem parte dos salvadores, daqueles que auxiliam as outras partes da mesma mente de si mesmos que ainda estão sonhando, que ainda não despertaram. Então, a escolha já foi feita, mas ainda a inverdade não foi largada, e isso nos torna, então, professores aqui para aprendermos a largar a inverdade, e o Espírito Santo sabe do potencial que é e aproveita dos relacionamentos contínuos, porque todas as arestas podem ser perdoadas ali para não restar mais nenhuma. Não existindo nenhuma aresta, não há mais inverdade entre esse irmão e a própria consciência. Por isso que o terceiro nível, os salvadores dos salvadores. E repetindo, então, só para concluir aqui, então, os níveis de ensino, e Jesus o repetiu muitas vezes, não é que o aprendizado de cada um deles seja diferente, todos eles são o máximo, mas na escolha de largar a inverdade, cada encontro larga uma ideia da inverdade, uma crença na inverdade. E aqueles que aprendem juntos por toda a vida têm esse potencial de largarem todas as crenças sobre esse irmão, porque eles têm esse encontro físico ali propiciando isso. Mas a ideia aqui de Jesus é nós reconhecermos o potencial de cada encontro, que não é ao acaso para o Espírito Santo, e ele tem o potencial para a liberação, independente do nível. O que Jesus nos dá aqui sobre níveis é um acréscimo a mais, é uma gentileza dele de nos explicar isso, sendo que o foco não é esse em si, e sim o de utilizarmos cada relacionamento para o perdão, seja ele num encontro ou em todos. Então, vai o enfoque disso. Mas Jesus, em sua gentileza, ele nos também oferece, em cima das nossas curiosidades, respostas. E certamente que Jesus, quando fez esse manual de professores, já existia a experiência do texto e das lições sendo praticado, e essa pergunta ela veio a ser uma das muitas dúvidas que os professores ou que os alunos de Jesus tinham. E por isso ele nos trouxe a gentileza de nos explicar em forma de níveis a aprendizagem aqui no comportamento, aqui no modo prático. E no conteúdo, então, o potencial ilimitado de cada encontro. Era isso, então. Hoje, semana que vem, quer dizer, quinta, nós continuamos aqui vendo as características dos professores de Deus, mas eu deixo agora aberto aqui para interação. Hoje até não tivemos, eu acho, interação durante aqui a leitura.
Sol, por favor, poderia só abrir o microfone? Ing, eu ouvi você falar aí agora no último estágio a questão da gentileza de Jesus, né? E eu vejo que esse termo gentileza, ele é muito utilizado por diferentes professores em muitos diferentes contextos, né? Como é que você vê isso dentro do nosso estudo? Gentileza certamente não tem a ver aqui no curso. O amor nem tem como não ser gentil, não é diferenciação. Então, é só mais um lembrete do amor, não é ao pé da letra. É uma simbologia de uma característica do amor. Então, a gentileza, falando em gentil, poderia parecer que também é possível ser o contrário de Jesus, de gentil, que nem sei o que eu poderia dizer de antônimo aqui de gentileza, agressivo. Então, o amor jamais é agressivo, então não precisaria falar da gentileza. Mas nós, numa sala de aula, que nos lembrarmos que o amor, ele por sua característica, ele nos dá sempre ele se dá tudo, e o amor não tem como separar amor e gentileza, então a gentileza de Jesus, nesse contexto aqui, se referindo até a saciar, então, uma curiosidade que é só do ego, que é nem sequer do ser, porque uma vez estando na mente certa, não tem mais, não tem mais nenhum contexto para falar de níveis, isso se torna insignificante, assim como várias outras coisas, embora que também, como Jesus diz, eu vim para curar os doentes. Então, falando da mente, né? Que aqueles que já estão com a mente curada não precisam mais do curso. Eu não sei se eu consegui transmitir só o que eu quero dizer por gentileza, que não é, de novo, um ato comportamental físico como o ego reconheça, como o ego fala. Ok. Obrigada. Certo. Gustavo, por favor. Boa tarde. Consegue me escutar? Sim, estou ouvindo. Boa Maravilha. tarde. Boa tarde. Você estava falando sobre todos os encontros são máximos, né, como Jesus disse. Eu estava pensando que eles são máximos porque tudo que precisava acontecer naquele encontro acontece, então depois que as pessoas aparentemente vão embora, não faltou nada. Eu posso entender assim, para depois a pessoa não ficar pensando, podia ter feito mais, podia ter feito melhor. Não, foi máximo dentro do que tinha que ser aquele encontro. Quando acontecer um outro encontro, vai ser máximo de novo. E nunca fica pendente. É por aí, Lívia? Sim, esse máximo, ele se refere mais a alcançar a mentalidade certa do Espírito Santo, porque aí não há mais níveis. E quando ele volta a acontecer e a entrar no instante santo, é o mesmo instante sempre, não há dois instantes santos, não há, só no mundo do tempo é que parece que o próximo encontro é num tempo diferente. Então, ele é máximo porque ele alcançou a mentalidade certa, ele alcançou a mente do Espírito Santo. E ele volta, e quando ele volta, tipo, como eu falei, nós ainda não largamos totalmente a inverdade, e aí a mente escapa de novo da consciência de que ela está na mente certa, e se identifica na mente equivocada, dentro do tempo, e daí aparentemente é outro tempo, e se depois ela se dá em conta e volta a ter um instante santo, ela volta de novo ao mesmo tempo atemporal, fora do tempo e do espaço, que é um só. Então, cada encontro é o máximo nesse sentido. Tá. Vai ficando cada vez mais curto, e cortando esses momentos de instante santo, até que se torna eternamente. Até não ter mais crença na inverdade. Aí fica só a verdade. Jesus nos falou em outro lugar no texto que nós já aceitamos a verdade, mas ainda não largamos a inverdade. Já estamos com o Espírito Santo, mas ainda não largamos o ego.
A Márcia, por favor. Ming, Oi. quero o seu auxílio para entender uma expressão que eu ouvia ela antes de um lugar, né? É uma expressão que você sempre fala. Às vezes você usa essa ou usa aquela de se cortar o braço não sangra, né? E antes eu entendi ela de um lugar, Não, cortar o braço não dói. não dói, não dói. E hoje, antes eu entendi ela de um lugar e hoje eu a percebo de um outro lugar. E hoje você usou assim, a mente que está corrigida não precisa mais do curso, uma coisa assim. Eu queria que você me ajudasse a entender qual é o sentido literal disso. Da mente que está curada, no Espírito Santo, nós já somos a verdade do curso. Nós não estaremos aprendendo, nós somos a vida do curso, nós somos essa vida. Senti, porque hoje eu entendo desse lugar, mas lá no passado, principalmente nas primeiras aulas, quando eu ouvia você falar isso, eu entendia que enquanto eu estivesse fazendo contato com o curso em milagre, significa que a minha mente não está corrigida. E eu sentia naquela época que era como se fosse assim, eu faço, e não tá bom. E ao mesmo tempo eu usava isso para uma outra coisa. Lógico que eu tô falando da minha experiência, né, pessoal? Dar um sentido assim como, tá, então enquanto eu tô aqui, se o João vem falar comigo, então ele não pode falar comigo, porque se ele soubesse tudo mesmo, ele não precisaria do curso. Então eu sinto que essa expressão leva a gente para algumas interpretações que eu acho que é importante você ajustar, porque isso leva as pessoas a achar que tem que ouvir a verdade só dessa ou daquela pessoa, entendeu? Que é algo que nós conversamos no privado. Então esse é um dos exemplos que às vezes a gente usa para acolher, mas separa, leva para separação, porque assim, aí o que acontece? Como nós nos relacionamos muito um com os outros, e todos se expressam, todos falam, né? Principalmente agora nos grupos, a gente fica sempre colocando, não sei se você está conseguindo sentir, a gente coloca aquela ordem de importância. Então, dessa pessoa eu ouço e acredito, essa eu ouço e refuto, né? E aí a gente acaba indo contra o que Jesus está ensinando aqui. Então, por isso que eu senti de vir perguntar para você, porque na época eu tinha esse entendimento, que era como se fosse assim, eu vou ouvir só da Ing, porque se outra pessoa do grupo vier falar comigo, porque a Ing está dando a aula, se outra pessoa vier falar comigo, talvez essa pessoa, se ela soubesse mesmo, ela não estaria aqui. Conseguiu sentir o que eu quis dizer, pessoal? Fez sentido aí para vocês? Então, acho que é bem importante a gente ajustar isso, porque hoje eu entendo que não é disso que você está falando. Hoje eu sinto, né? Que você está dizendo realmente que todos nós estamos no Espírito Santo, e hoje você deixou claríssimo que todos nós estamos ensinando e aprendendo um para o outro. E algo que eu aprendi com você foi a primeira vez que eu ouvi isso, não existem professor de um curso em milagres. O professor é o Espírito Santo, né? E você me ensinou muito isso, que nós somos trabalhadores de milagres e somos professores de Deus, baseado no que você nos convidou a olhar hoje. Então eu senti de trazer justamente para que eu alinhasse aqui e que se tivesse mais alguém também com essa questão, já ficasse claro. Tinha mais alguém com essa questão aqui? Aproveitem que é o momento. Eu aproveitaria para dizer, para não confundir a mensagem com o mensageiro. Ótimo. Ir além do Isso, mensageiro. além do mensageiro. O que eu faço aqui no comportamento, que é falar aqui diante aqui do computador, é o mensageiro. É a mensagem do Espírito Santo que conta e jamais foi o contrário, jamais é o contrário. Então, e o Espírito Santo, ele tem a todos nós como canal para sermos mensageiros da mensagem. E a diferença, o curso fala disso, não estou falando por mim, a diferença do mensageiro e da mensagem da forma como o mundo faz aqui, no mundo, o mensageiro, ele traz uma mensagem para o destinatário. No curso, o mensageiro, a mensagem, ela é direcionada tanto ao mensageiro quanto a quem ele vai trazer a mensagem. Então, eu sempre aprendi junto com vocês como mensageira. E esse ensino-aprendizado, então, também sou grata por ele,
porque potencializa também a favor da decisão que todos nós já tomamos a decisão pela verdade, ou não estaríamos aqui, mas potencializa principalmente a largarmos a inverdade. Há coisas a serem largadas em todos nós, e essa diferenciação, e nós estamos aprendendo a cada perdão, é um largar. E essa troca, né, Ing, ela acontece também até mesmo entre quem não faz um curso em milagres, né? Muitas vezes a gente pode encontrar um amigo que não vê há muito tempo, um cuidador de carro na rua e ter uma mensagem ali para nós, né? Então, acho que isso que você nos ajustou aqui é bem importante. Nós estamos recebendo convites ao despertar o tempo todo, em todos os encontros. Pelo menos foi o que eu senti em todo esse estudo aqui. Isso, e mais do que isso, eu diria que essa aprendizagem do Espírito Santo não é só para quem está no curso, não. Até mesmo duas pessoas que aparentemente não têm nenhum envolvimento com espiritualidade em nenhum nível, mas se elas, em algum modo, se desidentificarem do seu interesse e reconhecerem a unicidade do interesse do irmão com deles, Deus já está presente. Eles já estão fazendo o curso também. E é possível ter a mente totalmente corrigida, né, num nível aqui ainda dentro dessa questão de relacionamentos aqui, no nível da aprendizagem, é possível ter a mente totalmente ajustada à metafísica do curso e ainda continuar fazendo o curso e se relacionando com as pessoas através do curso? Eu diria que sim, porque o despertar não vem pela morte. Então, todos que despertam ainda estarão dentro aparentemente dentro da sala de aula. Então, não só é possível, como nem há outra forma. Certo. Nós ainda precisamos dessa sala de aula. Então, seria aquele que, então, está dentro desse nível de aprendizagem, que aprendeu tudo, que largou toda a inverdade, é aqueles que nós nos referimos aqui, às vezes, como os iluminados, ou aqueles que ainda estão identificados no nível físico, mas já não tem mais nada a aprenderem, já estão somente, eles na mente já são totalmente o Cristo. Como Isso, Jesus foi há 2000 anos atrás aqui. e isso pode ser qualquer pessoa, né, Ing? Não precisa ser os mais populares, né? Às vezes, pessoas que a gente nem imagina estão com a consciência Uhum. totalmente corrigida e a gente não percebe. Exatamente, até o curso fala que só os de mente corrigida é que se reconhecem entre si, porque aquele que não está com a mente corrigida ainda totalmente, ele sequer reconhece a outra porque é ele que vê falhas. Sim, porque eu me localizo dentro do ego e então, para eu ver um ego, eu preciso me localizar no ego primeiro. Exato, então, mas aqueles que estão com a mente corrigida se reconhecem a si. Obrigado, Ing. Achei importante essa conversa para a gente tirar esse mito de que só quem está no meio da cultura pop ou dentro da ideia, né, de estudantes de um curso milagre, só os professores estão habilitados a auxiliar os alunos. Mas eu acho que hoje você deixou bem claro que todos somos alunos e professores, porque nós só estamos ensinando a nós mesmos, nunca a outra pessoa. Né? Então eu Exato. escolho, e isso ficou muito claro na sua fala, que quando você disse que quando você está aqui falando, você está aprendendo. E algo que nesses últimos dias no grupo, eu quero aproveitar e falar aqui, eu fiquei impressionado com a lição de verdadeira humildade que você tem nos dado. Né? É uma lição de verdadeira humildade, de se colocar numa postura de aprender com todos e ensinar a todos. Então, eu até comentei em off com o pessoal, falei, gente, o que a Ing está nos dando é uma lição de verdadeira humildade. Porque ela poderia entrar no grupo e falar, cala a boca, cambada. Porque o grupo foi ela quem... Mas ela vem ali, dentro de tudo que ela está olhando ainda, porque todos temos coisas para olhar, dentro dos processos dos apegos que nós temos que liberar,
ela se coloca numa posição de tipo, vamos ajustar para a metafísica de um curso em milagres? Então, isso, Ing, eu acho que é um dos maiores aprendizados que você tem nos convidado através do seu. Quero aproveitar e agradecer. Obrigado. E eu só posso agradecer a cada um de vocês que me permite isso também. O Wagner também levantou a mão. Eu queria comentar, aí pegando uma carona no comentário do Márcio, que esse negócio que aconteceu no grupo, eu tô achando muito legal, né? Tô me divertindo muito. No começo, eu fiquei um pouco desconfortável, porque parecia que estava tendo ataques, não, e veio aquela coisa, eu olhei para dentro de mim e fui procurar onde é a origem desse estado, e eu vi que era defesa só, que eu estava com medo. E aí eu comecei a ver de uma outra perspectiva e fiquei me divertindo mesmo, como uma criança mesmo, assim, olhando a situação como que de fora. E eu estou achando muito legal o que está acontecendo, não sei ainda para que serve, eu não sei nada, mas eu fiquei contente demais em ver esse movimento todo, né? Porque ficou bem animado o grupo, de repente, né? Logo que a gente terminou o texto, que coisa engraçada. E agradeço você, Márcio, ter feito o papel de espoleta. Ô, Wagner, e o pessoal parece que depois você viu tanto de gente que entrou, eu fiquei olhando assim, falei, gente, o pessoal gosta de uma treta, né? Porque nem sei quem são, a grande maioria que entrou lá, eu nem conheço, assim. Eu falei, meu Deus do céu, mas quanta gente entrou depois disso, né? Então, às Foi vezes, algumas surpreendente. mudanças, elas são importantes, algumas... Para a gente olhar para a nossa mente, né? A gente está sempre olhando só porque a gente pensa mesmo. E é bem legal você trazer isso, sim, Wagner. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. É o Espírito Santo utilizando tudo. A Viviane também levantou, aí só abrir o microfone. Oi, pessoal. Eu gostei bastante desse esclarecimento, né, que o Márcio trouxe, e a Ing pôde deixar bem claro a importância da gente diferenciar o mensageiro da mensagem, porque eu observo que quando eu me coloco mais atenta, vigilante, observando, tanta coisa fala comigo, tantas circunstâncias são professores para mim, e assim, vai além de pessoas, né? E aí eu estava lembrando de uma situação que hoje cedo eu estava tomando café, e ali eu pensando nisso, observando pensamentos e meu cachorrinho dormindo, e ele foi um professor de Deus para mim. Por quê? Ele dormindo, às vezes ele entra em sonho, e começa a brigar no sonho, rosnar ali, fazer uns bagulhinhos, parece estar latindo para dentro, você vê que ele entrou em luta enquanto sonha, né? Eu olhei para aquilo e eu falei, meu filho bichológico, eu não sei o que você passou, o que você está vivendo aí, não sei a treta, mas está tudo seu, é você com você, não tem ninguém, não está brigando com ninguém. Então, naquele momento, eu senti como o Espírito Santo falando, tá vendo, é assim, Deus não sabe de nada das tretas, das confusões, e agora você pode sempre olhar dessa forma, entendendo que é você que está projetando e vendo e não criando, né? Projetando essas cenas mesmo. Então, a gente sempre pode se posicionar com mais responsabilidade quando a gente vê dessa forma. E aí, esses dias mesmo, conversando com o pessoal lá, o Márcio e tal, eu verifiquei que se a gente treinar em ver a voz do Espírito Santo até em Hitler, a gente não tem como não ver, a gente vai ver em todo mundo, né? Então, assim, a gente consegue ver se a gente quiser, né? Agora, se a gente tiver numa postura de separação, a gente só vai ver ego até em Jesus, não é verdade? Era isso. Exato, obrigada. O quanto, então, o irmão é o nosso salvador, até um Hitler, sim. Porque E até no cachorrinho. também, vendo, né, da mentalidade certa, está vendo o teatrinho ali apenas, não é real, é sonho. Sim, a simbologia. A realidade continua imutável. Exato. É isso, deixa eu ver, obrigada. Então, pessoal, mais alguém aqui? Mais alguma participação? Não? Bom, pessoal, então eu vou encerrando aqui a gravação. E gratidão pela participação. Eu tenho certeza que as mensagens que são trazidas através de todos nós que somos mensageiros, que nos permitimos, isso também tem alcançado
Nós não temos o alcance de sabermos aonde essas mensagens todas podem ser úteis, só o Espírito Santo sabe disso. Então, gratidão por se permitirem fazer parte dessa corrente da salvação do Espírito Santo.